Não existe inteligência emocional. Exatamente isso que você ouviu. Não existe como gerir as emoções. Exatamente isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. O que existe é uma racionalização que nós precisamos ter sobre o nosso eu, onde nós olhamos para a nossa emoção e nós damos o real significado, sentido e tamanho para aquela emoção. Até mesmo porque as nossas emoções é a nossa parte mais ingênua, mais frágil que temos. Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Enquanto isso, se você não é inscrito aqui no meu canal, curte, comenta, se inscreve, compartilha e vem comigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Rufato, sou psicóloga clínica há 9 anos e eu trabalho com mulheres que se sentem ansiosas e inseguras por terem passado uma vida inteira se anulando e hoje querem mudar essa situação sem se sentirem culpadas. E um termo que eu escuto com muita frequência aqui no consultório é sobre inteligência emocional. Psi, eu quero ter inteligência emocional. E sabe o que eu digo para elas? Que isso não existe. Inteligência emocional não existe porque as nossas emoções é a nossa parte mais frágil, é a nossa parte mais ingênua. Então não tem como algo tão frágil, tão minucioso, tão delicado se autogerir. Precisa de uma outra parte muito mais centrada, muito mais forte, muito mais solidificada, fazer o gerenciamento desse algo frágil, singelo, tão delicado, que é o quê? O nosso eu. O nosso eu é a nossa parte racional, onde nós sabemos olhar, identificar e criticar as situações da forma que precisam ser criticadas. Onde nós conseguimos olhar e falar assim, ok, nessa situação eu não preciso reagir de tal forma. Eu não preciso estar tão eufórica, eu não preciso estar tão triste, eu não preciso estar tão apática. É onde o nosso linear ele vai ser equilibrado. Por isso que muitas pessoas elas são ditas como racionais. Elas conseguem gerir as emoções por causa do racional e não porque ela tem inteligência emocional. Para você ter o domínio das emoções, você precisa ser racional e não ter inteligência emocional. Não é as emoções que precisam se autogerir, não. É o seu eu que precisa se fortalecer para ter controle, domínio e gerenciamento por uma parte que é tão fraca, que são as nossas emoções. Você pode ver que tudo que pega no seu calo, você já ouviu falar? Ah, essa é a minha parte mais fraca, esse é meu calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque é algo muito emocional. Você pode trabalhar o quanto for aquela emoção, que aquela situação vai continuar sendo o seu calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque a emoção ela é a parte mais frágil que nós temos. Toda situação que tem uma emoção, ela vai ser a sua parte mais frágil. Justamente por causa disso. Então, quanto mais você trabalha o seu racional perante aquela situação, mais forte você se tornará. Por quê? Porque você na hora certa saberá olhar para aquela situação e falar assim, olha, emoção, você não precisa reagir dessa forma. Você não precisa ficar tão aflorada dessa forma. Você pode sentir, claro, até deve, a situação demanda isso, mas não precisa tanto. Por exemplo, eu escutei um podcast me fugiu o nome dele agora, mas ele conta que ele chegou no quarto da filha dele e a filha dele estava aos prantos, porque os pais do amigo dela se separaram. E ele falou assim, sim filha, é uma situação triste, é uma situação desagradável, mas você não precisa estar dessa forma. Então eu vou sair do quarto e a hora que eu voltar, você vai estar emocionada no devido tamanho que essa situação precisa. Diz ele que saiu, fechou a porta. Quando ele entrou novamente, ela estava apenas triste, ela não estava mais desesperada, aos berros,
Por quê? Porque aquela situação não demandava isso dela. Primeiramente, porque não estava diretamente ligado a ela. Por isso que a racionalização ela vem. Porque você começa a trazer, tá, mas isso está intimamente ligado comigo, o que eu posso fazer com isso, como que eu resolvo isso, qual é a dimensão que eu dou para isso daqui. Para isso que serve a racionalização, onde você começa a resolver as questões e você começa a identificar as arestas que precisam ser trabalhadas. Mas as emoções por si mesmas, elas são frágeis. Por isso que você busca uma inteligência emocional e você não encontra, muito pelo contrário, você se sente ainda mais sem a inteligência, no caso, porque ela não existe. Não busque algo que não existe, busque a racionalização para que você consiga ser crítica na situação, consiga olhar para a emoção e falar assim, emoção, no tamanho certo.